Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrar e me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus! Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem?
e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra de Lucas, do capítulo 4, que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ver o Senhor Jesus, ele tendo um relacionamento com os espíritos imundos, com Satanás, com o espírito imundo, com o mundo religioso, e depois, no final do capítulo 4, ele vai desenvolver o ministério dele. Mas aqui, o começo do capítulo 4 mostra um diálogo que ele tem com Satanás. E quando o Senhor Jesus tem esse diálogo com Satanás? A palavra diz que ele saiu, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus até o deserto. Lá no deserto, o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites de jejum, né? E diz que quem levou o Senhor Jesus para esse jejum e para viver esse deserto foi o Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus passou por esse período, ele teve fome. E esse aqui, querida, é o primeiro contato que o Senhor Jesus tem com Satanás, já no ministério dele, já no início do ministério dele. Quando foi que o Senhor Jesus teve fome? Aliás, quando teve esse primeiro contato? Quando ele teve fome. O que diz respeito a isso, queridos? É a respeito quando o diabo entra na vida, na ligação com o homem. Aqui nós vamos ver um ensino do Espírito Santo, como nós temos esse embate. Porque assim como o Senhor Jesus teve o embate, isso diz respeito a viver na carne. Quando nós habitamos na carne, essa vida de vivermos na carne, nós vamos ter esse embate. Tá? Nós vamos ter essa postura de ter que confrontar com as trevas. Né? E quando nós confrontamos com as trevas? O primeiro momento que o Senhor Jesus confrontou com o diabo, com Satanás, foi quando ele teve fome. Ele fez o jejum, 40 dias de jejum, e aí ele teve fome. Quando ele teve fome, aí apareceu Satanás. Por quê? Diz respeito à carne, querido. Tudo aquilo que diz respeito à motivação da carne, ao estímulo da carne, ao prazer da carne, ao deleite da carne, Satanás se apresenta. Ele se apresenta. Porque é comida dele. A comida do diabo é pó da terra. E o pó da terra, e o que a carne é feita? A carne é feita do pó da terra. Então, o diabo, ele se apresenta nesse momento. Foi o que aconteceu. O Senhor Jesus teve fome, Satanás apareceu imediatamente para ele. O diabo já veio, e veio numa forma espiritual, né? Ele anunciando ao Senhor Jesus uma tentação no nível espiritual. Porque é assim que ele faz, né? Ele vai atentar nossas vidas no nível que nós estamos. É onde você está. Se você está vivendo na carne, na condição da carne, ele vai te atentar nas condições da carne. Né? Se você está no mundo espiritual, vivendo o reino de Deus, buscando o crescimento espiritual numa relação com o Espírito de Deus, Satanás vai te atentar nesse local, é nessa posição. Ele é um espírito que está é um espírito maligno que está na Terra há milhões de anos, milhares de anos. E nós não sabemos qual o tempo, se é milhões, milhares de anos, não sabemos. Porque entre
a formação da terra, a vida do homem na terra, nós não sabemos quanto tempo que a terra ficou em trevas. Né? Porque Satanás, quando foi expulso do paraíso, quando ele foi expulso do céu, que veio antes de Deus formar a terra, Satanás já estava. Por isso que a palavra de Deus que havia trevas sobre a terra, né? Pairava sobre a terra, já era trevas, era onde Satanás vivia. Ele foi expulso do céu. Então não sei quanto tempo, mas o que nós sabemos, enquanto há ser humano na terra, enquanto houve ser humano na terra, desde o início da formação que Deus criou Adão e Eva no paraíso, Satanás já habita na terra, né? Ele já habitava na terra. E aí então ele tem o conhecimento da convivência, da experiência, ele conhece o mundo espiritual, porque ele servia a Deus, ele estava diante do Deus do trono, quando o nome dele se chamava Lúcifer, né? Que ele servia a Deus, então ele tem o conhecimento do mundo espiritual, assim como tem o conhecimento do mundo temporal, do mundo da carne, porque ele tem a convivência das duas dimensões. E ele então veio diante do Senhor Jesus nesse momento que o Senhor Jesus teve fome, né? Na hora que a carne dele se apelou para a fome. Houve uma necessidade básica do organismo, do tabernáculo do Senhor Jesus, como homem, de sentir fome. E aí o Satanás se apresenta, né, de uma forma espiritual e dizendo, dando uma insinuação de provocação para o Senhor Jesus. Porque essa provocação que Satanás fez aqui com o Senhor Jesus, em Lucas, aqui que Lucas escreve, foi o mesmo que ele fez para Eva no paraíso. Foi a mesma provocação, né? Eva olhou o fruto, né? Olhando o fruto, Satanás provocou ela para comer o fruto, né? Provocando para Eva que Deus não era tão ruim assim de proibir ele comer o fruto, que não era bem assim que Deus fazia. Entendeu? Assim Satanás tentou o Senhor Jesus da mesma proporção que derrotou o homem lá no paraíso. Satanás veio com a mesma proposta para o Senhor Jesus para tentar derrotar o Senhor Jesus. E aí ele veio com a seguinte provocação: se tu és o Filho de Deus, faça essas pedras que transformem em pão. E o Senhor Jesus deu a resposta para ele, não a resposta já no cash, já no resposta imediata, porque essa posição do Senhor Jesus, ele não meditou a respeito da palavra que Satanás deu. Ele não questionou, ele não ficou pensando a respeito, foi o contrário de Eva. Porque quando Satanás ela tentou Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom, que o fruto era agradável, compreende? E é essa condição que nós temos que ter o cuidado. Por isso que essa palavra de Deus tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Porque quando vier a tentação, foi aquilo que o Senhor Jesus diz. Ele diz, imediatamente a provocação demoníaca, o Senhor Jesus já respondeu, não baseado na palavra de que Satanás anunciou, e nem naquilo que o homem pensa. O Senhor Jesus anunciou aquilo que está escrito, aquilo que a palavra de Deus diz. Porque essa é a nossa força, querido. É onde está a nossa a deliberação do valente que nós temos, que é o Senhor Jesus no nosso coração. Porque o Senhor Jesus deliberou na hora. Ele imediatamente respondeu, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando ele colocou isso, ele interrompeu a ação do inferno. Ele não deu a mente dele, a mente, né, racional humana, de tentar pensar naquelas palavras. E mesmo ele não deu oportunidade para Satanás se engrandecer em cima, de querer trazer uma outra proposta em cima daquilo que ele estava anunciando. O Senhor Jesus já anunciou, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Com isso, o Senhor Jesus, então, interrompeu aquela ação do inferno. E isso é um ensino tremendo para nossas vidas. Porque por que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, querido? Você acha que o Senhor Jesus seria vencido pelo inferno? Não, querido. A tentação que o Senhor Jesus se sujeitou foi de ordem de ensino. Porque nós precisamos saber como conviver com essa circunstância. Porque tentação, querido, não é pecado. Tentação não é pecado. O pecado é quando você consome
quando você entra na proposta do inferno e atende essa proposta. Quando você realiza a vontade do diabo. Quando você executa aquilo que aconteceu, que foi proposto da forma de tentação. A tentação, nós vamos ser tentados. O Senhor Jesus diz que nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados. O Senhor Jesus foi provado, ele foi tentado em tudo, ele foi tentado. E isso ele deu como ensino para nós, né? Porque nós também vamos ser tentados. Por quê? Nós habitamos numa carne. A carne, ela é voltada para atender os anseios da deliberação da vontade dela. Ela quer realizar os desejos dela, da vontade da carne. Só que em nós existe um espírito. E onde que está esse espírito? Esse espírito é criado, querido, conforme a palavra de Deus em nosso coração. Porque se você não tem a palavra de Deus no seu coração, o seu espírito é latente. O nosso espírito só cresce, ele só se transforma num ser adulto mediante a palavra de Deus. Por quê? Deus nos criou assim. Ele nos estabeleceu conforme aquilo que ele fez, conforme ele é. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E para nós crescermos, né, no nível espiritual, nós temos que crescer da maneira que Deus nos estabeleceu, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, para crescer o espírito, tem que crescer conforme a palavra de Deus. É que faz com que o nosso espírito cresça. E aí, esse embate, né, essa posição do nosso espírito, né, com relação à vontade da carne, tem que ter um domínio. Nós temos que ter o domínio. Aí vem o culto racional que nós fazemos a Deus, a nível de raciocínio, de você saber a deliberação de qual é a vontade do Espírito e qual é a vontade da carne. E aí é o crescimento espiritual dentro de você é que vai sobrepor sobre essa deliberação, sobre essa força, né, na qual a carne opera contra o espírito contra a carne. E aí existe, de um lado, existe a ação do inferno, da tentação do demônio, de puxar você pela vontade da carne. E o Espírito Santo puxando você para a vontade do Espírito. Essa é a luta, querido, que nós vamos crescer espiritualmente nessa jornada. Por isso que a palavra de Deus diz que é uma jornada, é uma caminhada, é um caminho. O Senhor Jesus anuncia como porta estreita e caminho apertado. É um caminho. E por que caminho apertado? Porque é uma relação que você tem a nível individual com o Espírito Santo. Não é com a igreja que você vai vencer as ações do inferno. A igreja que o cara está dizendo, a congregação. A igreja que vence é você como igreja, com a presença do Deus vivo no coração. É essa igreja vencedora, querido, através da fé. E é essa chamada que o Senhor Jesus tem para o nosso entendimento com relação a essa posição de tentação. Então aqui nós vemos a primeira proposta do inferno, a proposta do diabo, tentando o Senhor Jesus através do nível espiritual. Em seguida, ele leva o Senhor Jesus, o diabo leva o Senhor Jesus para um alto monte. Me diga uma coisa, por que o Senhor Jesus permitiu que Satanás levasse ele até para o alto monte? Por quê? Ele não sabe que Satanás é o inimigo? E até então nós temos conhecimento que o Senhor Jesus não admitia que o diabo falasse com ele. Não admitia que o diabo falasse com ele. Mas essa permissão, querido, que o Senhor Jesus fez, ir até o alto, para que nós conhecêssemos a revelação daquilo que concerne as nossas vidas. O Senhor Jesus precisa trazer a revelação do inferno para as nossas vidas. Precisa trazer a revelação daquilo que nós temos que conhecer. Né? Nós temos que conhecer qual é a postura do nosso inimigo, qual é a posição dele diante da igreja, diante de um homem de Deus. Por isso o Senhor Jesus foi até lá, o alto monte. Chegou no alto monte, o diabo mostrou para o Senhor Jesus todo o reino desse mundo, mostrou os governos, mostrou os palácios, as riquezas, né? Mostrou toda a soberba da vida, que é a nível de governo desse mundo. E propôs para o Senhor Jesus, ele que dizendo, né, que daria todo esse poder e daria toda essa glória, porque o que nós vemos aqui, querido, que o Senhor Jesus nos revela, que o Espírito Santo nos revela, com relação ao mundo diabólico, ao mundo satânico, que há poder nesse mundo, há glória nesse mundo, e esse poder e essa glória que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus, fala a respeito de
domínio, de fortunas, de glória, de governos, de nações, entendeu? De poder econômico, poderio econômico. É isso que é o poder que está na mão do diabo. Por que está na mão do diabo? Foi Deus que deu para o diabo? Não. Deus deu ao homem. Mas o homem, pela sua mesquinhez, pelo seu egoísmo, pela sua ganância, ele, para se manter nesse trono, ele negociou com o inferno. Ele negociou com o diabo. Ele negociou com o espírito maligno para ele se manter no poder, para que outras pessoas não venham roubar o poder dele. Então, ele negociou com as trevas, para ele se manter no poder, com as negociações do mundo das trevas, que todos nós conhecemos, né? Como isso se faz a nível de sociedades, né? De sociedades de homens que criam ligações, né? Onde há uma colaboração mútua de um da mão ao outro. E isso se faz no nível do reino da carne, no reino da soberba. Por isso que o diabo se aproximou do Senhor Jesus quando ele teve fome, né? Por causa do apelo da carne. E aí é onde nós vemos o domínio satânico da glória do homem, quando há o apelo da carne na questão do domínio sobre os homens, dos recursos financeiros, do poder de governo, de autoridade sobre as vidas dos homens, compreende? De povos. É isso que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, olhando aquilo, né? Mas tinha uma condição para o diabo oferecer aquilo ao Senhor Jesus. Tinha uma condição. Se tu me adorares, tudo será teu. Querido, há uma explicação clara a respeito dessa posição de poder sobre a vida dos reinos sobre a terra. Eu não preciso esclarecer mais em palavras. Isso está evidente naquilo que o diabo falou para o Senhor Jesus. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Isso era a proposta que o diabo tinha para oferecer para o Senhor Jesus, a glória desse mundo, o poder desse mundo. O Senhor Jesus olhou para ele, imediatamente ele deu a resposta. E qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu? Ele respondeu imediatamente: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Arreda-te de mim, em outras versões. Arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Querido, aqui é a condição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a posição dele, querido. A posição dele é de colocar esse que se diz dono do governo desse mundo, que se diz que tem toda a glória e o poder desse mundo. Sabe onde é que ele está? Atrás. O Senhor Jesus está à frente disso, querido. O Senhor Jesus está à frente dessa posição. E é esse o nosso lugar. Nós não temos que ficar intimidados, nós não temos que nos humilharmos diante de posições de governo, de autoridade desse mundo. Nós não temos que ficar rebaixando diante dessa circunstância. Nós não temos que nos posicionar. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós só devemos nos referenciar, nós devemos só adorar, nós devemos só abaixar nossa cabeça para aquele que fez o céu e a terra. Só para Deus, querido. Só a Ele nós vamos adorar. Esses que o diabo anunciou, para trás de mim. Não tem lugar na minha frente. Entendeu? Na minha frente só vejo o meu Deus. Acima de mim eu só tenho um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Acima de mim eu só vejo o Senhor Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai. Acima de mim eu só vejo a glória de Deus. Compreende? É esse lugar que o Senhor Jesus colocou a igreja dele. É esse lugar, querido. O Senhor Jesus ele diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Essa autoridade está no nome do Senhor Jesus. E isso tem que estar dentro do nosso coração, querido. Nós temos que crer, mesmo não vendo, mesmo na condição
que o mundo possa nos olhar na fragilidade da nossa pessoa, na fragilidade da nossa igreja, na fragilidade do humilde, daquele que se faz o menor, que se faz servo. É uma posição frágil, querido, diante dos homens. É uma posição frágil daquele que se faz pequeno, daquele que se humilha, para que o Senhor Jesus seja exaltado na vida dele, para aquele que reconhece o irmão como o melhor lugar, dá um lugar melhor, aquele que quando bate na face dá outra, se toma a túnica, dá a capa, se manda andar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros. Querido, é esse que se faz fraco, que se faz humilde, que chora com aqueles que choram, que se alegra com os que se alegram. Queridos, querido, embora nos olhos do mundo pode ser uma posição de cruz, uma posição de humilhação, mas diante de Deus, querido, é de autoridade. Diante da circunstância, diante das dificuldades, é de autoridade. Porque você tem o poder no nome de Jesus de mudar a circunstância da tua vida. No poder do nome de Jesus de você trazer a paz, a alegria, a cura das doenças estabelecida no teu caminho. Você tem vida longa com o Senhor Jesus. Você é eterno com o Senhor Jesus. Você tem graça, o poder de Deus sobre a tua vida. 1000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Porque o poder de Deus está sobre a sua vida, querido. A graça sobre a sua vida. Então é este lugar que o Senhor Jesus dá como vencedor. Entendeu? Por isso que a palavra, vai para trás, Satanás. Vai para trás. Porque é só a Deus. Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Essa graça do Senhor Jesus. Na segunda tentação que o Senhor Jesus teve. Depois a palavra diz que Satanás ainda levou Jesus para Jerusalém. Né? Jerusalém diz respeito ao lugar, é um santuário, é um lugar de religião, é um lugar de ligação do homem com Deus, né? É a cidade santa, onde todo culto a Deus era ali, era o símbolo da adoração a Deus, era Jerusalém. Satanás levou o Senhor Jesus para lá e levou para um lugar alto. Diz que levou para o pináculo do templo, lugar alto. E chegou nesse lugar, ele usando, a Satanás, usando a própria palavra de Deus, novamente, vindo com uma proposta espiritual, porque estava ali no mundo espiritual, o Senhor Jesus ali envolto com aquela situação de Jerusalém, o que representa Jerusalém na vida dos homens. Satanás veio com a proposta do Senhor Jesus saltar lá de cima e que Deus vai mandar os anjos acerca de guardar a queda do Senhor Jesus e proteger, para sustenham com as mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isso é promessa de Deus para nossas vidas, querido. Essa palavra que Satanás deu ao Senhor Jesus é promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos essa promessa de Deus nos guardar o nosso caminho quando nós saímos para o mundo, para nós vencermos as batalhas do mundo. Essa proposta que Satanás deu é promessa de Deus para cada minuto da nossa vida. Quando nós temos que viajar para fazer negócios, ou para fazer viagem com a família, ou para ir para um congresso de igreja, para você abençoar a vida de irmãos, você tem que submeter a viagem, a percursos. O trânsito hoje está tão difícil, um volume de carros tão grande hoje nas nossas rodovias, nas nossas estradas. Nós vemos notícias de acidentes, de mortes, assolando as pessoas com tanta frequência. E qual é a nossa esperança? Nossa esperança é nessa palavra, que Deus vai mandar os anjos guardar o nosso carro, guardar nossos pés, guardar a nossa vida. Essa é uma palavra que Satanás lançou ao Senhor Jesus, que realmente é a esperança de um filho de Deus. Nós temos essa esperança, que Deus nos guarda, querido. Mas qual é a condição que Satanás colocou essa palavra para o Senhor Jesus? Para ele fazer aquilo que é ilegal. Para ele pular de cima do pináculo numa posição sensacionalista, simplesmente para fazer o ego, a satisfação do ego que Deus vai sustentar, vai colocar os anjos para sustentar a tua vida. Isso, querido, isso diz respeito à carne, diz respeito à vontade da carne. Assim como você quer que o Espírito Santo
né? E coloque, dê ordem aos anjos, que você peça a Deus das ordens aos anjos. Quando você pega um carro e sai de alta velocidade, né? Você está fazendo o quê? Está atendendo a voz do diabo de você andar em altas velocidades e esperar que os anjos sustenham você se acontecer algum problema com o carro. Né? Isso é que diz respeito a essa palavra, que nós não podemos tentar o Senhor Deus. Nós não podemos ir além daquilo que a lei dos homens estabelece e que Deus delibera sobre a vida dos homens, dentro da formação natural que Deus deu. Querido, Deus deu limite para a natureza. O mar tem um limite para chegar na praia. Ele chega até um ponto e volta. Há um limite. Há um limite das nuvens, há um limite sobre os trovões, há um limite sobre os relâmpagos, há um limite sobre as aves, sobre os animais das feras. Há um limite. Né? Toda a natureza que Deus criou com detalhe, há um limite para o dia, há um limite para a noite, tudo há limite. Há regras, querido. Deus estabeleceu na própria natureza essas regras. Assim é com a vida do homem. Nós temos regras. Nós temos que estabelecer essa regra de Deus. Nós não podemos tentar Deus acima dessas regras, né? De querer fazer nosso ego, a soberba do homem, querer a satisfação, sobrepor sobre as regras de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele respondeu imediatamente para o diabo: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso, querido. O que aconteceu ali? Depois do diabo ser vencido 3 vezes, tentar chegar até o Senhor Jesus, encontrar uma barreira, encontrar o escudo, que é a palavra de Deus, querido. Ele encontrou o escudo da fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus deu... o Paulo fala na carta de Efésios, ele fala a respeito da armadura de Deus. A armadura de Deus é exatamente essa posição que o Senhor Jesus aqui estabeleceu quando ele foi tentado. Quando ele foi tentado. Como é a armadura de Deus, querido? Eu não estou com a palavra de Efésios aqui na minha frente, mas eu quero falar sucintamente a respeito, porque diz respeito a essa posição do Senhor Jesus. A armadura de Deus, na qual o Senhor Jesus colocou aqui na prática, nós temos a palavra de Efésios 6, fala a palavra da escrita, mas aqui nós vemos na prática. O Senhor Jesus, ele demonstra a armadura de Deus como? Em primeiro lugar, da armadura de Deus fala a respeito do capacete da salvação. Capacete da salvação, querido, fala a respeito da mente de Cristo. É a cabeça que tem a mente de Cristo. A mente voltada para a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele tinha a palavra, ele anunciava no ato. A mente dele não estava voltada pelo encantamento da palavra de Satanás ou dos homens. A mente dele estava voltada para o que está escrito. Por isso que o Senhor Jesus disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Compreende? É o que está escrito, essa é a mente, é o capacete da salvação, o escudo da fé. Né? É você se estabelecer nessa palavra. Né? É o escudo que protege, foi o que o Senhor Jesus demonstrou. Através da fé, veio a palavra, mas ele tinha fé, e a mente dele voltada para aquilo que ele estava escrito. E a espada do Espírito, né? Fala a respeito da espada. A espada é a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus falava, ele falava conforme a palavra de Deus. Essa espada é a arma ofensiva que afasta o inimigo da tua presença. Foi o que o Senhor Jesus mostrou. E as sandálias de preparação do Evangelho. O Senhor Jesus voltado para a palavra de Deus. Ele estava pisando em terra santa, querido. Ele estava onde é as sandálias da preparação do Evangelho. É essa armadura que o Senhor Jesus estava voltado. Ele estava pisando em lugar santo, mesmo embora o diabo levasse ele para o lugar, né? Levou ele lá para o alto monte, mas onde o Senhor Jesus pisava era lugar santo, porque era a palavra de Deus. Ele andava sobre a palavra de Deus. Ele não andava sobre as condições do mundo. Não era sobre as condições que o diabo levava a ele. Não, querido. O diabo levou ele para o alto monte, mas o lugar que ele pisava era nas sandálias da preparação do Evangelho. Essa palavra é o revestimento. Essa é a armadura de Deus, na qual o Senhor Jesus demonstrou quando ele foi atacado pelo inferno. Quando o diabo tentou ele, e ele demonstrando que o lugar do diabo é para trás, e que não tem capacidade de tentar, porque nosso Deus deu a demonstração daquilo que nós temos que fazer. É isso que o Senhor Jesus fez.
quando ele foi tentado. Depois o Espírito Santo, depois de passar por essa experiência da tentação, e diz o texto que eu quero voltar a dizer, que Satanás, ele diz, acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Entendeu? E o diabo não se deu por vencido. Ele não se deu por vencido. Ele ainda vai voltar a tentar o Senhor Jesus. Ele ainda vai voltar. Nós vamos ver esse embate da vida, do inferno, do confronto que o Senhor Jesus tinha com o inimigo. Assim como nós, enquanto habitarmos nesse tabernáculo, nós vamos ter essa convivência com o inferno. Mas nós temos que entender uma coisa, querido. Assim como nós vivemos no mundo material, onde nós convivemos com as árvores, com as plantas, com os animais, com as aves do céu, que são criaturas de Deus. Nós também temos que aprender a conviver com a outra criatura de Deus, que são os anjos demoníacos. E nós vamos ver aqui essa situação, né? Assim como nós vamos ter que aprender a relacionar com os homens, né? Com os religiosos, com aqueles que têm um espírito de religiosidade sobre eles. Nós vamos ter que enfrentar também o espírito da operação do erro, que é um espírito demoníaco que vive sobre o mundo religioso, que quer afastar muitos filhos de Deus, vai tentar afastar para tirar do caminho da salvação. E nós vamos ter que aprender a conviver com esses tipos. Essa é a convivência, essa é a relação que o Senhor Jesus está nos ensinando. E aí diz a palavra que o Senhor Jesus, então, foi para uma sinagoga, lá para a cidade dele. Ele foi para Nazaré. Ele saiu de Cafarnaum, né, e foi para Nazaré. Chegou em Nazaré, ele foi para a igreja dele, a sinagoga, onde ele frequentava. E chegou lá na sinagoga, ele, como era de costume, no sábado, ele foi lá para a sinagoga. E chegou lá, abriu-se o livro e deram para ele ler. É um livro de Isaías, né? O livro que foi... As escrituras que trouxeram para o Senhor Jesus ler era o livro do profeta Isaías. E aí, então, o que dizia o livro? O Senhor Jesus leu isso aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra foi dita pelo profeta Isaías. E aí o Senhor Jesus, então, fechou o livro e se sentou. Na hora que ele fez esse movimento, fechar o livro e se sentar, todos os olhos, todos os olhares da sinagoga estavam sobre o movimento dele. A presença dele, querido, em anunciar essa palavra, a própria palavra viva. Aquilo que ele estava anunciando era a própria vida dele. Ele estava falando da vida dele. Isso chamou a atenção de todos. Todos olharam para ele. O Senhor Jesus sentou e o olhar de toda a igreja estava sobre ele. Aí ele viu e disse, ele começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E aí ele começou a discorrer. Aí ele começou a ensinar sobre a palavra. E diz que quando ele começou a ensinar, todos se maravilhavam, todos se encantaram com essa palavra. Mas aí saiu no meio deles pensamentos que chamou a atenção do Senhor Jesus. Saiu no meio deles aquele pensamento de incredulidade. Pensamento de incredulidade, que começaram a julgar. Mas não é esse o filho de José? E isso chamou a atenção do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa então a dar uma palavra poderosa, que é muito importante para nós, queridos. Porque esse ensino é a base da nossa salvação. Porque quando o Senhor Jesus diz a palavra de Isaías, quando ele anuncia a verdade da salvação, é no mesmo lugar onde se anuncia a verdade da salvação, há o anúncio da incredulidade de tentar roubar essa verdade. Por isso que nós temos que conhecer isso. Porque quando o Senhor Jesus anuncia que ele veio para cumprir isso, que o Espírito do Senhor ungiu, Deus ungiu o Senhor Jesus para evangelizar os pobres.
O destino dessa palavra, querido, é para aquele que considera pobre, aquele que não quer ser soberbo, que não quer ser dono do eu. O eu já foi embora. Agora é Cristo em mim. Quem reina sobre a vida agora é o Senhor Jesus. Esse é o pobre. Aquele que se esvazia da condição de querer ser dono de si próprio. E entender que a soberania da minha vida está em Deus. Ele é o soberano. Ele é o meu rei. Por isso que estava escrito sobre a cruz, reis dos judeus. E o Senhor Jesus se orgulhou em passar por Pilatos, por ser esse rei. E eu me orgulho na minha condição de aceitar como pobre de espírito para que o Senhor Jesus seja meu rei. É isso que o Senhor Jesus anuncia. E dele ser aqueles que vai evangelizar os pobres. E enviou para curar os quebrantados de coração. A cura, querido, não está simplesmente em estabelecer a cura da carne, em estabelecer a cura de uma doença, mas a maior doença que o Senhor Jesus quer curar de nós é a incredulidade, porque essa doença da incredulidade te leva você para o inferno. Essa doença da incredulidade leva você para um câncer que vai levar você para perder aquilo que Deus tem de vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus nos chama para essa cura. E para nós atingirmos essa cura, querido, nós temos que quebrantar o nosso coração. O que significa quebrantar o coração? É você se arrepender da soberba que você tem sobre a tua vida, daquilo que você acha que você é um esperto, o pecado que te assedia dia a dia, o pecado que jaz na tua vida, que te busca, que promove, que quer te levar você para o inferno dia a dia. Nós temos que quebrar esse coração, nós temos que quebrantar ele para que o Senhor Jesus nos cure, para que haja cura sobre as nossas vidas. Isso o Senhor Jesus faz através da pregação, querido. Pregar liberdade aos cativos, restauração e dar vista ao cego, significa de nós termos visão espiritual, querido. Nós teremos os olhos da carne, porque os nossos olhos da carne vive só os órgãos do sentido. Né? Os 5 órgãos do sentido: visão, audição, olfato, o tato e o cheiro, o olfato. Né? São os 5 órgãos do sentido. Essa é a dimensão da carne. O Senhor Jesus vai trazer vista para os nossos olhos do mundo espiritual. Por exemplo, de você ver a tentação do inferno sobre a tua vida. E você vê a palavra salvadora que vai te destinar o reino do céu, que vai te destinar à eternidade. Isso é visão espiritual. Né? E isso que o Senhor Jesus veio trazer, restauração das vistas aos cegos. E pôr em liberdade. Com isso nós vamos ter liberdade. Deixarmos de ser oprimidos, tristes, tímidos, assolado pelo mundo, assolado pelos homens, assolado pelo inferno. E o Senhor Jesus nos coloca em liberdade. Podemos ser um povo feliz, alegre, que bendiz a Deus, que se posiciona em todo lugar como abençoador. Todo lugar que você se posiciona, você é abençoador. Você traz a luz de Deus sobre a tua vida. Sua presença traz a graça de Deus. É esse lugar que o Senhor Jesus quer nos dar para anunciar o ano aceitável, anunciar como nós vivemos agora, o nosso tempo agora é de eternidade. Nós não estamos preocupados com a vida de 70, 80 anos, porque tudo que nós fazemos agora, nós agimos pela fé. E quando nós agimos pela fé, nós agimos na dimensão do eterno, da eternidade. Nós não vamos fazer projetos de 20, 40, 30, 50 anos, não. Nosso projeto é de eternidade. Isso se chama ano aceitável do Senhor. Isso se chama ano aceitável. É isso que o Senhor Jesus anunciou. Só que aquele pessoal, eles não aceitaram essa palavra. Porque eles olharam, mas esse não é filho de José, querendo qualificar o Senhor Jesus, não na dimensão espiritual, mas na dimensão da carne. Né? Na dimensão daquele que era o carpinteiro. José é o carpinteiro, dando a identidade. E o Senhor Jesus dá uma resposta que é muito importante. Porque aquilo que eu falei para você, para sobrepor essa coisa da incredulidade.
Porque o que gera nesse julgamento é a incredulidade. E aí o Senhor Jesus dá o seguinte ensino, ele fala de 2 exemplos. Olha, vocês estão me falando isso, mas e você vai dizer, assim como diz o provérbio, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Fazer também aquilo que você fez em Cafarnaum, faça aqui. Mas o Senhor Jesus diz, ó, mas em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido senão na sua pátria. Né? Porque é aquela questão de olhar a carne, né? De olhar a condição da origem. Filho de fulano, irmão de ciclano, olha a carne. E não vê o que está, que é maior que está sobre, que é a unção, que é a chamada, que é a palavra, que é a semente que dá vida, não é o do Senhor, não é o vaso. No caso do Senhor Jesus, não, ele era a palavra viva, mas nós somos vasos. Mas o Senhor Jesus dá um exemplo para nós. E aí ele cita 2 exemplos. Ele fala do exemplo de Elias, que ele fala, ó, do tempo de Elias fechou o céu, ficou 3 anos sem chuva, e só uma viúva, a viúva lá de Serepta, que era fora de Israel, uma viúva que estava em outras terras, terra dos filisteus lá, terra que estava lá, que era afastados, né? Que não era do povo de Deus, não fazia parte da nação do Senhor. Lá de Serepta, tinha uma viúva lá, mas essa viúva tinha uma qualidade, querido. Você sabe porque ela foi alimentada, a viúva de Serepta foi alimentada por Elias, porque essa viúva, ela reconheceu o homem de Deus. Ela teve fé. Ela, quando acolheu Elias, ela acolheu Elias como homem de Deus. E quando a prova desse sinal dela reconhecer ele como homem de Deus, ela não viu a condição de Elias como um homem, mero homem, mas viu como um homem de Deus. Ela recebeu como homem de Deus. E aí, foi por isso que ela foi alimentada, querido. Ela passou por uma prova, né? Ela passou por uma prova que ela só tinha uma porção de farinha na casa dela, e o Elias pediu para ela fazer esse pão para ela. Ela falou, olha, eu só tenho uma porção, e vai ser a última porção. Eu vou dar essa porção para você, e vai morrer eu e meu filho, porque nós não temos mais que isso. Mas o Elias falou, mas faça para mim. E ela, confiando no homem de Deus, ela fez o pão, a última porção que ela tinha. E sabe o que aconteceu? Aquela porção não acabava. E aí ela sobreviveu todo aquele período de seca. Assim como o filho dela e assim como Elias, querido. Porque ela creu. Querido, essa condição de fé. Por isso que o Senhor Jesus falou, ó, tinha muitas viúvas, mas só a de Serepta foi alimentada. Porque essa creu, querido. E a fé, que nós temos que entender que o Senhor Jesus está falando aqui, a fé não dá dimensão de questão congregacional, querido. Porque aquilo que o Senhor Jesus falou, existia um povo, Israel, povo de Deus, povo escolhido, mas foi uma de fora dessa nação que foi alimentado pela fé. Aqueles que estavam na congregação não tinham essa dimensão de fé. Foi o que o Senhor Jesus ensinou aqui. E ele deu um outro exemplo a respeito de Naamã. Naamã, que pegou a lepra, ele era um general sírio, e ele servia um rei, né, que era voltado para uma idolatria de uma adoração a Dagon, a uma estátua, né? E o rei dele, e ele como comandante do exército, ele tinha que servir o rei diante daquela estátua. Mas Naamã ouviu a palavra de uma menina que era serva da casa dele. Uma criada, uma menina humilde, serva, criada, que virou para a patroa e falou, olha, se o meu senhor soubesse que lá no meu povo tem um profeta, e esse profeta pode curar ele, esse homem, comandante do exército sírio, querido, ouviu a criada dele falar com a mulher dele a respeito disso, ele viajou com o exército dele, foi até Israel, até lá a cidade, um outro país, crendo que o profeta, que a empregadinha dele, a menininha empregada dele falou, pudesse trazer a cura para ele. E ele conseguiu essa cura. É isso que o Senhor Jesus está dando um exemplo, querido, de fé, da dimensão da fé. Aonde está, querido? Não está em status social, não está em posição, você não compra em comércio, você não encontra isso em congregações. A fé, querido,
você vai ouvir a palavra de Deus e você vai crer conforme a palavra de Deus em seu coração. Você não pode basear a tua fé no exemplo de pessoas, querido. A fé é de ordem individual, é de ordem pessoal. Você tem que crer independente da circunstância. Você tem que crer nessa palavra, não importa, querido. Não olha o vaso, não olha as condições, não olha o exterior. Olha a semente que é a palavra de Deus. Contempla aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que o Senhor Jesus ensinou naquela lugar onde ele estava se anunciando como aquele que ia trazer a unção do Espírito Santo, e se levantou na congregação, se levantou da igreja o espírito de incredulidade para confrontar o ensino da palavra, para confrontar o Espírito Santo. E o Senhor Jesus denunciou como opera o espírito do erro. Como opera, entendeu? Denunciou que não é pela posição, não é por grau, não é por exterior, não é por vestimenta sacerdotal, não é por isso, querido. Não é pelo nome de apóstolo, pastor, sacerdote, não é por isso, querido. O Senhor Jesus diz, porque ele deu exemplo de pessoas que estavam fora dessa ligação. Falou, olha, em Israel tinha muitas viúvas, mas foi a viúva de Serepta que purificou. E ele diz também, assim como na época do profeta Eliseu, em Israel tinha muito leproso, tinha muito doente, mas foi Naamã, o sírio, que por fé foi buscar o Eliseu e recebeu a cura. Querido, esse ensino que nós temos que ter, que o Senhor Jesus demonstra no início do ministério dele, quando ele estava se anunciando ali, ele já teve que confrontar esse mover de incredulidade que se gera no meio da congregação. É uma semente, querido, que gera na congregação a incredulidade no que a palavra de Deus diz de verdade. Porque eles pegam a palavra de Deus e mistificam a palavra de Deus, ou então qualificam em várias sistema operacional de homens. Eles elaboram teorias a respeito da palavra de Deus. Né? Eu tive o conhecimento absurdo que eu queria passar a vocês, que eu adquiri um livro, um estudo bíblico, que diz, o título do livro diz o seguinte, Estudo Bíblico Popular. Estudo Bíblico Popular. Graças a Deus que é popular, porque Deus veio para o pobre. Veio para o pobre, mas não tem outra denominação. Então vai dizer, estudo bíblico para os elitistas, para os elitizados. Não tem isso. O Senhor Jesus veio para os pobres, por isso que diz o Evangelho veio para evangelizar os pobres. Então é nessa condição de humildade que nós temos que estar esperando realmente a presença do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo em nosso coração. Depois nós vemos o Senhor Jesus, querido, ele, ali naquela circunstância, os homens quando viram o Senhor Jesus anunciar essa questão da incredulidade, né, do espírito de incredulidade da congregação no meio do povo de Deus, sabe o que aconteceu? Esses homens quiseram matar o Senhor Jesus ali. Eles já quiseram colocar o Senhor na ribanceira e já matar o Senhor. Eles queriam matar, acabar o mal pela raiz. Né? É aquela dimensão de matar o mal pela raiz. Eles já queriam ali lançar o Senhor Jesus na ribanceira. Mas não era a hora. Não era a hora do Senhor Jesus. E ali é a palavra de Deus que o Senhor Jesus passou por meio deles e se retirou. Eles não conseguiram ter o intento que eles queriam de levar o Senhor Jesus para a ribanceira e matar. Até levaram, mas não conseguiram concluir o que eles queriam, porque não era a vontade de Deus, não era a hora de Deus, não era isso que tinha que acontecer. Porque o Senhor Jesus ele tinha que se entregar, não era da maneira que os homens queriam. Depois eles fizeram, mas não pela vontade deles. O Senhor Jesus se entregou para eles. Mas não foi na hora que eles queriam matar, porque eles queriam matar o Senhor Jesus ali, no primeiro anúncio que o Senhor Jesus demonstrou com a questão do espírito de incredulidade que está sobre a congregação. Aí o Senhor Jesus foi para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, que era uma cidade da Galileia, o Senhor Jesus encontrou, né, ali, nas sinagogas, aí, ali nesse momento, na primeira nós vimos a ação da incredulidade. No segundo momento que o Senhor Jesus esteve na sinagoga, aqui ele teve um encontro com espírito maligno. Que o Senhor Jesus, quando estava na sinagoga, veio um homem, né, com espírito maligno, em alta voz, ali já anunciando quem é o Senhor Jesus.
que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Quer dizer, já demonstrando, o Senhor Jesus está no início do mistério dele, o diabo já pá. E qual foi a posição do Senhor Jesus? O Senhor Jesus dizendo, cala-te e sai dele. O Senhor Jesus não perdia tempo conversando com o demônio. Ele anunciava, cala-te e sai dele. E o demônio, embora, fazia o barulho que ele fazia, que nós só somos acostumados, já conhecemos a atitude deles, e as pessoas todas se surpreenderam, né? Porque foi pela primeira vez da manifestação da vida da igreja que se viu a operação de libertar os cativos, de Senhor Jesus promover, expulsar demônios. Porque para isso foi revelado o Senhor Jesus, querido. O Senhor Jesus veio para expulsar demônio. Esse é o nosso papel. O papel da igreja é exercer essa autoridade. Porque esse é o anúncio da presença do Senhor Jesus na vida dos homens. Né? O Senhor Jesus vai dizer, se eu expulso o demônio pela mão de Deus, é porque o reino de Deus chegou entre vós. Então isso é um processo natural. Nós não temos que ficar encantados nem maravilhados com essa condição, porque isso é natural. Isso se faz pela presença de Deus. Quando acontecer isso, nós não temos que ficar assustados. Você não tem que ficar assustado quando houver essas operações, né, da manifestação demoníaca e ser expulso demônios no meio de nós. Porque no novo convertido, daqueles que estão entrando na dimensão do mundo espiritual, se assusta, porque é realmente uma cena feia. As pessoas se baterem, ser lançado no chão, como nós vemos nesse relato. O demônio, para sair daquele homem, se lançou no chão e depois saiu dele, e depois aquele homem foi recobrado, entendeu? Recobrou a consciência. Esse é um processo natural, mas nós temos que entender que não é ficar olhando isso, maravilhados com essa condição, porque o que nós temos que entender, esse é o processo natural, querido, do mundo espiritual, da presença do Senhor Jesus no nosso coração, da presença do Senhor Jesus no nosso meio. Nós vamos conviver com esse embate, nós vamos conviver com esse confronto, né? E a deliberação de ordem que o Espírito Santo tem em nosso coração, através do nome de Jesus, e está dando ordem para esses espíritos sair das pessoas. Porque é para isso que o Senhor Jesus revelou, como nós vimos lá no anúncio. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Quem são esses cativos? Aqueles que estão sob a ação do inferno, né? Ali oprimidos por espíritos demoníacos. E aí a fama do Senhor Jesus se fez, né? Se fez. E em seguida o Senhor Jesus foi para a casa de Simão, encontrou a sogra de Simão com febre. Ele foi lá, colocou as mãos sobre ela imediatamente foi curada, e aquela mulher, a sogra de Simão, imediatamente se levantou e já começou a fazer o ofício dela, começou a servir o Senhor Jesus que estava ali na casa de Simão. E vieram muitos, a palavra diz que vieram muitos, né, endemoniados, que vinham chegando ao Senhor Jesus, denunciando ele, aclamando ele, tu és o Cristo, né, o Filho de Deus. Né? E isso, o que nós temos que entender, querido, que essa bajulação, esse puxa-saquismo, não é do Espírito Santo. Né? Esse negócio de bajular, tu és o Cristo, o Filho de Deus, isso é verdade que ele estava falando. Porque realmente o Senhor Jesus é isso. Mas não nessa posição de bajulação, de puxa-saquismo. Isso é uma posição de bajulação e puxa-saquismo, isso é uma posição de carne. E tudo aquilo que diz respeito à soberba da carne, orgulho da carne, isso diz respeito à ação do inferno. É demoníaco, querido. Por isso que o Senhor Jesus, ele detectava essa situação. Se nós vemos na condição de hoje, nós vamos dar glória a Deus e bater palma. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, nós vamos bater palma. Por quê? Nós não sabemos, nós não temos a identidade disso, porque nós somos acostumados a viver uma sociedade que fica bajulando homens, que bajula e bate palma para homens. Entendeu? Mas o Senhor Jesus não veio com essa condição. Ele não tinha essa proposta. Ele é Deus, querido. Ele veio trazer para nós a revelação do Espírito Santo. Por isso nós temos que aprender isso. Nós temos que ter essa sensibilidade, esse conhecimento, de nós não aceitarmos bajulação de espírito maligno, né, que vinha na congregação exaltar o Senhor Jesus. Exaltar ele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus, sabe o que fazia com esse? Imediatamente repreendia ele e não deixava falar. Tá? E aqui, o que eu vejo nessa posição desses que vinham com a bajulação, o Senhor Jesus não expulsava.
Ele simplesmente repreendia e não deixava falar. Porque, na realidade, esses que têm essa postura de puxa-saquismo, de bajulação da carne, de exaltação do homem, na realidade, ele não quer ser expulso. Expulso é aquele que se rebela contra o Espírito Santo, né? Porque aí está querendo se contrapor à vontade daquele homem que está sendo possuído. Entendeu? Mas aqui não. Aqui há um comensalismo, há uma aceitação daquele que é possuído com o possuidor, né? Do que está o cavalo e o cavaleiro. Compreende? Ali há uma aceitação dessa situação. Por isso o Senhor Jesus repreendia esse. Né? Porque são gurus, são gurus. Né? Na realidade, eles são um espírito que ia confrontar o Senhor Jesus, não porque queria para ser expulso, mas eram gurus que sabiam muito bem o que eles queriam. Mas o lugar deles é atrás. O Senhor Jesus nunca deixou eles na frente. Por isso o Senhor Jesus repreendia. Falava, olha, a palavra diz que repreendendo-os, não deixava falar, pois sabia que eles... Não deixava falar, porque sabia que o Senhor Jesus era Cristo. Mas o Senhor Jesus não queria essa publicidade do inferno. O Senhor Jesus não queria que a publicidade dele, a revelação do que ele era, viesse pelo demônio. O que o Senhor Jesus queria, querido, que e o Senhor Jesus deseja de nós, que a revelação dele conosco seja pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é que nos dê essa revelação. Essa é a vontade que Deus tem para nossas vidas. Por isso o Senhor Jesus não aceitava que o diabo exaltasse ele, que mostrasse que ele era o Cristo. Porque o demônio sabia, porque ele conhecia o Senhor Jesus desde lá da convivência do Filho de Deus com Deus no trono nos céus. Mas não era isso que a vontade do Senhor Jesus. Que a revelação viesse pelo inferno. A revelação para nossas vidas, querido. A revelação do conhecimento do Senhor Jesus sobre nós. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Seja por nós abrirmos nossa porta. O Espírito Santo está batendo na nossa porta. Ele bate e você abre. E aí, então, essa ligação de ceiar, que o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele diz, eu e meu Pai ceiaremos com ele. Vai haver um momento de uma relação, de intimidade. É essa vontade de Deus que tem conosco, querido. Por isso que ele não aceitou que a publicidade dele viesse pelo inferno. E aí, em seguida, ele diz, a palavra diz, que muitos se chegaram, vieram todos tipos de enfermo. Mas o Senhor Jesus, depois que estavam todos ali, ele chamou para ir para um outro lugar. Falou, vamos para outros lugares para me pregar. E as pessoas chegaram para ele, não vai embora, fica aqui conosco. Nós queremos mais conviver com você. Entendeu? As pessoas que não queriam perder a oportunidade de estar na presença do Senhor Jesus. E aí ele diz, olha, também, mas ele fala, mas é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. O Senhor Jesus até naquela convivência, ele até entendia que as pessoas queriam ficar mais com ele. Mas ele disse, não, ele tem que cumprir, querido. Há uma chamada, há uma deliberação da vontade de Deus sobre a vida do Senhor Jesus, assim como há sobre a nossa vontade. Nós não temos que fazer a vontade dos homens. O Senhor Jesus não veio para fazer aquilo que os homens queriam a respeito deles. Aqui nós estamos vendo os homens querendo que o Senhor Jesus ficasse com eles. Mas ele, educadamente, como Deus, ele falava, não, mas eu não posso ficar. Eu tenho que ir a outros lugares, porque o evangelho tem que ser pregado em outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Querido, há um poder tremendo no conhecimento e a revelação dessa palavra. Nós queremos compreender essa palavra. Nós queremos mergulhar nessa palavra e conhecer na intimidade, na convivência do Espírito Santo, a revelação dessas maravilhas. Por isso que eu quero fazer um convite a vocês de nós continuarmos nesse estudo. E para isso eu quero convidá-los para nós estarmos aqui amanhã, estudando o capítulo 5 de Lucas, se assim Deus nos permitir.